Grande Diógenes, boas. Obrigado aí por teres aceito o convite para esse bate-papo rápido, não é? O fera aí do Brasil, a nível do CCIE. Como é que vão indo as coisas aí do teu lado? Bom, primeiramente, obrigado aí, Silésio, pelo convite. Um prazer aí falar com você. Uma das pessoas também que eu tenho muito respeito e sou seu fã, Obrigado, mano. tá, cara? Obrigado. Muito do seu material também foi usado por mim aqui para os estudos, então tem meu respeito aí. Cara, aqui no Obrigado, mano. Brasil as coisas estão bem legais. Nos últimos 2 anos eu venho tendo muita oportunidade de trabalhar com o DNA e o SD-WAN, especificamente nesse momento, né? Eu venho trabalhando aí num cliente bancário, né, bem grande. E é bem interessante, né, tá aprendendo, desenvolvendo, tá, as coisas mais avançadas, né, especificamente do Cisco Catalyst Center, algumas Hum, features mais avançadas do SD-WAN, uhum. gerenciando o time de NPs, né, CCNPs aqui eu tenho quase 20 pessoas que eu acabo ajudando, né, e tá bem interessante o momento, né? Carreira tá legal, família bem, momento bacana, então tá tudo alinhado. Ok. A pergunta é pá, mais óbvia. O porquê fazer CCIE? O que é que te levou a fazer o CCIE? Sendo que é considerado o pico da certificação para os engenheiros de rede. Hum, Cara, o que eu vou falar aqui pode não ser interpretado tão bem, mas assim, eu nunca desejei tirar o C, cara. Nunca me vi, tá? Então assim, hum, nunca desejei e nunca me vi. Mas as circunstâncias do dia a dia, elas foram encaminhando muito que natural. Então assim, hum, em 2018 eu conheci um CCIE, né? uhum, E eu basicamente me inspirei na pessoa, né? Achava muito bacana o conhecimento, os entregáveis, né? As complexidades que acabava fazendo. E me espelhei basicamente na pessoa e falei, poxa, acho hum, que vamos ver, né? Aí fui pro NA, né? O CCNA. E aí, quando eu entrei numa consultoria, eu era um CCNA, mas de cara eu já, assim, era um braço direito, né, desse hum. CIE, então eu tive responsabilidades muito grandes. E aí Ok. que foi a questão, né? Eu não, assim, não me via tão preparado, só que eu sou uma pessoa que eu me incomodo não saber. Talvez Ok. seja o divisor de águas, né? E Uhum, eu aceitei o desafio, fui indo atrás. E aí quando eu me vi que eu precisava tirar o CCNP, porque eu já estava entregando coisas muito grandes a nível, assim, trabalhar em projetos globais. Eu hum, falei, pô, eu acho que é a hora de encarar o CCNP. E no começo dessa jornada, teve essa questão aqui da mentoria aí, né, que houve aqui no Brasil, né? E aí eu entrei para literalmente ser, poxa, eu vou para tirar o CCNP mais sólido no conhecimento e vamos ver o que, hum. que rola aí, né? Ok. E cara, eu tirei o meu CCNP em 7 meses, mas foram as duas provas. Então, assim, eu estudei muito, né? Eu tenho isso comigo, um foco muito grande. Isso é do esporte, né? Com 28 Ok. anos, né, fazendo esporte, então eu tenho essa disciplina muito fácil comigo. E aí, quando eu me vi que nessa questão que era possível o CCIE, já era uma realidade, sendo um CCNP, eu Hum, falei, poxa, cara, agora a zebra vai ser eu tirar, porque o não eu já tenho. Eu encarei exato. dessa forma, para não ser aquele peso, né? E aí, quando eu acabei tirando, e assim, para mim mudou a coisa? Pô, mudou, com certeza, mas a responsabilidade para mim, eu não senti esse peso do CCIE. O que mudou, claro, Hum. foi a questão de trabalho, oportunidades, visibilidade no mercado, isso indiscutivelmente, né? Isso é escala global. Mas a minha história, resumindo, é essa, né? Não estavas. Nunca Não foi quis. um plano, Não, quero ser CCIE. não. Eu fui Sei lá. escalando. Quando eu vi que estava perto, falei, vou encarar, vamos ver o que vai dar, né? Então, lógico, não foi de primeira, cara. Eu acho que muito tranquilo da minha parte. Não sou um CCE que passou de primeira, mas eu passei de segunda, mas passei. Mas há muitos que nem tentam agendar, há muitos que nem chegam a Sim, fazer, há muitos que sim, nem reprovam. Epá, eu diria que o 1% é já para aqueles que pelo menos tentam marcar o exame, que é, sim. epá, digamos que é um grande feito, não é? E deixa, eu vou comentar um ponto a mais. Hum, Quando a gente fala, muitos não chegam a marcar a prova. E isso me fez refletir aqui rapidamente das pessoas que a gente acabou estudando.
eu vi muito essa realidade, né? E é o peso do Ok. CCE. Então, muitas pessoas desistem no caminho porque é muito difícil, né? Eu passei 16 horas por dia estudando, para não falar 18, tá? É uma realidade, não é clichê, tem que ser assim, não tem jeito. Olha. Ah, eu vi pessoas desistindo, pessoas casadas largando das esposas, pessoas namorando, largou das namoradas. Então, assim, acontece de tudo, cara. E o esforço é muito grande, então tem que realmente querer. Ok. Então não é só estudar, não é só comprar o livro, não é só comprar o lab. Tem, tem coisas aí por dentro que fazem de facto a diferença de quem o CCI é nessa preparação. Tem, no meu caso, o que eu vi de diferente, né? Poxa, minha esposa, ela é parceiraça minha, né? E aí eu sempre falo isso, eu não tenho problema nenhum e me orgulho, né? Então, além dessa companheirismo da minha esposa, né, que me deu um alívio, teve a questão pro lado dela, que meu filho, ele tem autismo, né? E isso Uhum, requer cuidados, e ela passou basicamente 1 ano e 2 meses sozinha. Então, cara, o reconhecimento do meu CCIE foi muito por ela, por ele também, né? uhum, Sempre quando eu faço as lives, né, eu falo, né, porque, poxa, é a realidade. Estando aqui, filho batendo na porta, chorando. Muitas vezes o meu filho queria só ficar comigo aqui, então eu colocava no colo. Papai, quero só colo. E ficava, cara. Então, assim, pô, várias vezes estudando, eu chorava. Por Deus, eu queria aquela libertação logo, porque eu não aguentava. Então, as pessoas não têm noção de que, né, isso é a ponta do iceberg, né, contando, é, mas o sentimento ele é muito pesado, a responsabilidade é muito grande, e você não vive, é desumano, e não tem outro argumento, né, não é flores, e nem quando você passa é flores. O legal é que exato. você tem visibilidade no mercado, você Uhum, tem respeito das pessoas, mas eu me enquadro como uma pessoa simples que conquistou sim a certificação, até para mim admitir, pô, sou um CCE, porque eu nunca me vi assim, entendeu? uhum, Mas sim, eu sou um CCE, mas eu sou um eterno aprendiz, eu quero sempre estar me desenvolvendo e adoro ajudar as pessoas para fazer um caminho diferente do que foi o meu. Acho que quando você planeja para chegar a um CCE, ele se torna mais organizado, você vislumbra mais e você uhum, curte mais a evolução. Acho que essa é a mensagem que eu sempre passo para as pessoas quando querem, né, tirar o uhum. CCE. Né? Agora, tu falaste algo sobre essa parte do, vamos dizer, sofrimento, que na minha visão foi algo que, quando eu li também uma postagem na altura da minha preparação, que é o divisor de águas. É quem, ao saber dessa realidade, porque nem todos descrevem isso, é algo que eu procuro trazer mesmo a dizer que não tem de outro jeito, como mesmo tu disseste, né? 4 horas por dia, esquece. 8 horas por dia, Imagina, esquece. esquece. Não funciona, Sim, ok? Quem estiver a assistir, esquece. Eu esquece. passei, ele passou. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, eu vivi isso. Então, 4 horas por dia não faz o CCI. Guarda o teu dinheiro, faz Não. o SNP, faz outra certificação, mas não vai fazer CCI. Não queres fazer CCI. Ou seja, não tem como. Não é suficiente para tu reteres a informação, desafiares-te, porque aí não tem um professor que te vai ensinar as coisas. Tu precisas atingir esse nível, né, de excelência e é durante essa Sim, preparação. E algo que eu procuro mesmo extrair é, pá, quem tiver medo, ótimo, se não é para ti, faça outra coisa, mas é isso que vais encontrar. São esses momentos em que vais estar sozinho em casa, porta fechada, sem fome, as necessidades biológicas desaparecem, nossa senhora. né? Mas é esse processo pelo qual tu vais passar. Isso para assustar um pouco mais o pessoal, né, para terem uma noção. É, a Eu nível sei. fisiológico, eu lembro-me que na altura tu tinhas uma foto no LinkedIn, né, acho que estavas meio mais barbudo, podemos assim dizer. Sim, sim. Estavas com o rosto mais envelhecido, né? Envelhecido, é verdade. É,
foi um período de quanto tempo assim? Foi esse um ano e todo? Ou porque 2018 começaste o CCNA, CCNP, ok, vou começar agora. 2019 aí foi, epá, é agora, esposa, epá, Sim. tenho que ir para a caverna. Como é que foi? Explica lá isso. Foi 2019, eu comecei o NA, né, o CCNA, Hum, e aí em fevereiro de 20, dia 13 de fevereiro de 2020, hum, minha esposa estava grávida, né, e aí ela falou, olha, melhor você apertar o pé e tirar o CCNA logo, que o Anthony, meu filho, vai nascer, né, hum, nosso filho, né, poxa, vai hum. nascer e vai ficar mais difícil. Olha, no CCNA, cara, no CCNA. E eu fui lá, cara, e fiz a prova uma semana antes de mudar, que foi essa nova A nova versão de modelo, né? 2020. E eu É. falei, cara, e eu estudei muito, cara, eu estudei tanto, tanto, e depois que eu passei na prova, começou a estourar um monte de coisa no meu olho aqui, eu esqueci o nome aqui que fala, mas um monte de bolinha no meu olho, porque baixou, é um mal que eu tenho, assim, quando eu pego mesmo pra valer, eu vou até Uhum. secar, assim, cara, a carcaça, É. né? É. Então eu tenho isso que eu falo, a disciplina comigo é muito forte. Mas em 2020 eu tirei, aí eu dei uma tirada de pé para adaptar com meu filho, né, ajudar minha esposa, e aí eu retornei, e quando eu retornei a estudar, eu entrei nessa consultoria aqui no Brasil Uhum. para trabalhar em alguns projetos globais. E aí quando me vi nessa questão que eu comentei, pô, tô trabalhando aqui nos projetos complexos, e tal. E aí eu falei, poxa, eu preciso tirar o NP. Inclusive, aí eu falo, eu não cheguei a fazer um deploy do ACI, mas eu tinha que estudar o ACI para falar da arquitetura pro pessoal do Canadá, e isso sendo um CCNA. E aí eu falei, poxa, cara, peraí que eu acho que eu tenho um potencial aqui. Hum. Aí foi o que eu refleti, poxa, eu acho que está na hora de eu ter meu próprio brilho na carreira, né, criar um meu nome dentro da empresa, né, e seguir meu caminho. E aí, em novembro de 21, eu comecei a estudar o NP, e aí tirei em 22 o NP, e aí quando, né, entrei na mentoria aqui do Brasil, e aí quando eu vi acontecer, já foi. Então, basicamente assim, o começo foi em 2020. A Ok. conclusão até o CCE foi 23, março de 23, 13 de março de 23. É, em fevereiro, né, em fevereiro de 2023, eu fiz a primeira prova e eu me sentia Uhum. muito bem, porque eu estudei muito, cara. Então foram 1 ano e 2 meses, basicamente. Ok. E aí, quando eu cheguei lá na Cisco, eu olhei lá, falei, pô, cara, eu vou confidenciar, acho que eu não falei isso para poucas pessoas, eu vou falar aqui porque para as Hum. pessoas entenderem como que é o game, né? Não Uhum. da prova ali em si, mas assim, Sim. o feeling, né? A confiança, ela é muito boa, cara. Mas não é nada pra você fazer a prova, se você é. Que eu cheguei, eu olhei aquele prédio da Cisco lá, eu fiz em Bruxelas, né? Olhei Uhum. lá, pô, falei, pô, cara, eu vou entrar aqui, vou tirar a prova, eu tô bem, pô, vai ser um Uhum. prazer aqui, mas assim, não num egoísmo, mas numa confiança, né? Eu falei, pô, não, eu vou Uhum. vir aqui, vim buscar minha prova, vim e tomei pau, velho. Por pouco. Por pouco, porque assim, numa das penúltimas tasks lá, eu fiz um negócio no SDO, eu perdi todo o meu overlay, eu entrei em parafuso, que é o que acontece com a galera. Porque a prova, ela te dá, tem o peso profissional, mas muito além disso. Então, pô, eu reprovar é uma promoção no trabalho, de repente, o sofrimento da família, no caso aqui, né, eu comentei da minha Sim. esposa, o meu sofrimento de não aguentar mais, e assim, talvez contigo aconteceu Uhum. isso, porque é muito prático. O momento ideal de você fazer a prova é quando você não aguenta mais sentar na cadeira, porque você já está com a costa lascada, é isso. Eu tenho até um travesseirinho aqui até hoje, porque é difícil, né? Yeah. Para suportar a lombar, mesmo fazendo exercício, porque é desumano, é nesse ponto que eu falo que é desumano. Fisicamente você sente. Então, as pessoas falam com você, ó, oh, não fala comigo. É assim, você não tem paciência para nada, velho. Entendeu? É. Esse é o ponto de fazer a prova, entendeu? Exato. Né? Tipo assim, ô, oh, bom dia Ah, por quê? Né? Assim, tipo. e é muito estressante, cara. Enfim, quando eu cheguei para fazer a prova e tomei pau, é porque literalmente faltou muito pouco, mas faltou de repente centrar mais, assim, né? Porque você tem que encarar a prova mais tranquilo. Então, quando eu fui fazer a segunda prova, eu fui.
31 dias depois. Eu não queria sofrer mais, tá? Ok. Então, voltei lá na Bélgica de novo, fiz, e eu fui com outro mindset. Aí eu vou, só para encerrar, tá? Hum. Eu fui tão pé da vida, cara, tão pé da vida. Não vou falar aqui, talvez pé, enfim, cara, né? Aham. Abrindo o coração aqui, mas assim, eu fui tão focado, né? Então, assim, eu entrei olhando pro chão, malemar dei bom dia para as pessoas, porque eu não queria tirar. E aí eu sentei lá na recepção e tinha indiano, marroquino, tinha uns caras lá, um espanhol, e veio uma espanhola, sentou do meu lado e começou a falar comigo. Falei, pelo amor de Deus, não fala comigo que eu quero manter meu foco. Enfim, falei um pouco para não ser mal educado, mas sempre olhando para o chão. E fiz a prova, e cara, eu fiz a prova em 2 horas e 40. Eu fiz Ok. assim, eu fui, claro, já tinha o conhecimento da primeira vez, enfim. Sim. E passei. Literalmente assim, então, a hora do almoço eu fiquei olhando pro chão. A minha tática era olhar pro chão e não dar chance pra ninguém, porque eu Uhum. realmente não era a minha última Ficar oportunidade. E passei. focado. É. Mas essa é a história. Então, basicamente foram 3 anos de preparação, né? Eu considero o CCNA, o CCNP, mas não só as certificações, Celeste. Talvez os desafios profissionais somaram muito, cara, para dar confiança. Eu acho que esse é o grande segredo. Então, me preparou responsabilidades antes de ser um CCIE. E quando, literalmente, quando eu tirei, foi mais leve. Não que eu estava preparado. A gente nunca tá, né? Então, Exato. essa é a minha, talvez o timeline aí. Olha, tu disseste várias coisas que eu quero aqui aproveitar e esmiuçar um pouco mais. E tem um detalhe que a Cisco não diz, mas o CCI está a ser testado emocionalmente. Sim, Tu te apercebeste sim. dessa grande verdade, não é? Que não é só a parte técnica, Não, mas é um teste emocional, um teste de tu lidares com estresse, com pressão, com um computador que não presta, com uma rede que não presta e tens que fazer o teu melhor. exato. E tu tiveste isso na altura do SD1. O que é que mudou nessa altura para na segunda parte tu fores mais monge? Sim. O que aconteceu, tá? Na primeira vez, e aí entra a questão do foco e o estresse emocional. Eu não sei se foi proposital ou não, tá? Mas atrás de Hum, mim tinha um cara de service provider fazendo a prova e eu tinha até conversado muito pouco com ele ali na entrada, né? Na entrada a gente já entra, fica na friaca lá, né? uhum, Então, conversei muito pouco com ele e ele discutiu com o Proctor. Mas sim, muito forte, bastante. cara. E, enfim, uma coisa da prova lá, e ele falou: olha, eu vou comentar muito rápido aqui, né, para não falar tudo, né, mas basicamente Uhum, assim: olha, se você não habilitar um serviço aqui, eu saio, eu vou abrir um chamado, e aí eu vou provar que, né, e eu vou refazer minha prova. Cara, foi nesse nível, para não, né, uhum, falar tudo. uhum, E, cara, quando eu me vi prestando atenção mais na discussão do que na prova, eu falei, pô, cara, não, preciso voltar para a prova. E ok. assim, eu me lembro muito bem que na TESC eu tinha que dar um accept numa política do SDOA e eu, assim, por Deus, Uhum, eu, eu vi o mouse lá na seta, talvez o cérebro não clicou. yeah, yeah, eu Então a, entendo. a política deu deny. Tem. Então, assim, para você ver detalhes da prova. Então, nem eu, na minha opinião, a prova, você vai, para quem estuda, constrói o conhecimento, ela não é um Uhum, problema. O problema é o soft skill para a prova, não é o hard skill. exato. O que eu fiz para a segunda prova foi exatamente o que eu comentei. Eu queria não dar chance para as variáveis externas e aí eu não tinha outra oportunidade. Então assim, você imagina que aquela era a única oportunidade da minha vida Uhum, que na primeira vez passou por muito pouco, não foi, né, que eu passei na prova. uhum, E eu falei, não, ela é possível, eu vou buscar. E aí eu fiz bate e volta, né? Eu fui sair na sexta no Brasil e voltei na segunda. E aí foi assim. Então, assim, a minha estratégia foi eu manter o que eu fiz realmente na primeira vez, só que não dar atenção às variáveis externas. ok. Independente do que acontecesse, eu compreendi depois, né, quando eu voltei no Brasil, que eu tinha feito de errado. Eu fiquei 3 vezes mais pé da vida, porque foi uma bobagem imensa.
imensa, Uhum. foi uma infantilidade que me custou muito caro financeiramente e emocionalmente. Sim. Então foi manter o foco. Só um ponto final aqui, Uhum. quando eu reprovei, minha esposa tem filmado eu voltando assim no jardim lá da Cisco, e eu tava em choque, cara. Então assim, você imagina você ser assaltado, por exemplo. Pô, Uhum. imagina uma coisa valiosa, levaram de você. Você entrou em choque, Uhum. você batalhou muito, sei lá, levou seu carro, cara. Entendeu? Você entra em choque. A minha cara de choque, cara. E tipo assim, eu falei que eu não queria mais fazer a prova, não queria mais nada daquilo, não sei o quê. Minha esposa grudou assim no meu rosto, falou assim: para. E aí foi uma lição de moral que aqui no Brasil tem um, não sei se você já ouviu falar, mas aqui no Brasil tem um filme brasileiro chamado Tropa de Elite, cara. Assim, Claro, cara, é isso. meu, a minha Caveira, mensagem cara. foi isso aí, cara. Eu falei, não, agora eu vou buscar. Só que a É. diferença, Silésio, para essa segunda, quando eu cheguei lá na frente, foi a única coisa diferente que eu fiz. Duas, né? A primeira foi chegar no prédio e falar assim: aqui é um lugar onde você é sabatinado, ou seja, você tem muita dificuldade, eu sei, mas é aqui que vai transformar a minha vida. Então a mentalidade ela foi diferente, talvez ali. Eu enxergar o prédio Ok. da Cisco e não ter esse egoísmo que eu, né, no bom sentido, Uhum. tem que respeitar, cara. Tem que respeitar a certificação. Teve um outro CCIE aqui que eu trabalhei, né, Uhum. em outra empresa, e ele foi da mesma forma que eu fui. E também não passou de primeira. E então acho que é isso, né? Tem que ter o pé no chão, tem que ter humildade, Uhum. porque isso é uma lição de vida. É uma lição de vida, É. literalmente é isso. Eu perguntei isso porque houve depois um tempo, pá, voltei meio depois, tem pessoal que sabe, pá, oh, passaste essa aí, tu vais sendo contactado por pessoas que estão a estudar, que querem fazer, e veio ter alguém comigo, ele tipo, tinha reprovado um dia antes, veio ter comigo e ele escreveu silêncio, 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 silêncio. Eu vou falar com aqueles gajos, eu vou abrir um chamado e aconteceu isso, isso, isso. E eu digo que a Cisco ela faz o teste proposital, esse teste de Faz. estresse, Mágicas, porque né? Mágicas. porque eu vi o nível dele, foi algo que eu senti no primeiro exame, na primeira vez eu também passei na segunda. Eu na primeira vez também teve um momento em que eu, ok, reprovei, isso está demais, não estou a conseguir, mas depois consegui recuperar e usar estratégias de, ok, fazer memória fotográfica, que é para, pelo menos, ver todo o exame, conseguires ver, ok, qual seria a estratégia caso terminasses mesmo no tempo definido. Sim. E ele terminou o exame e ele estava a falar tudo. Eu vou fazer, já terminaste já. Aquilo faz parte do teste. Mas como silêncio? Não Pois pode. é. Faz parte do exame. Eu também estive na mesma situação, tive a mesma reação, ao ponto de epá, querer trocar bocas com o Proctor, mas eu dei conta na segunda vez que fazia parte do exame, porque eu, quando chegou nessa fase do exame, eu como estava controlado, estava calmo, estava humilde, não é? Meu Eu Deus. fui aí para tentar passar o exame, não fui para passar o exame, fui para tentar fazer o exame, para fazer o meu melhor, né? Já tinha estudado, pá, o máximo que pode acontecer é eu fazer o exame, depois a Cisco vai decidir se eu aprovei ou não, não é? Mas na segunda vez, eu prestei atenção nos outros que também chegaram nessa fase do exame. E eu vi, ok, Desespero. o desespero, e eu expliquei, e ele depois pensou, refletiu, pá, não sei se já fez novamente o exame, mas ele disse, pá, não te deixes perder tempo com isso, faz parte. Tanto é que uma Faz. das recomendações que eu meti lá no LinkedIn quando partilhei isso é para verem livros de autoajuda, inteligência emocional, algo que para muitos, se calhar, pode não fazer sentido algum, mas Faz. que eu entendi que é um pormenor super importante, né? Porque nós ficamos sobre um estresse tremendo, desumano, né? Eu- Que socialização é outra coisa que nós queremos, estar calmo é sim. outra coisa que nós queremos. Né? Sim, eu vou comentar nesse ponto, fazer um paralelo aqui. É, durante os estudos, eu tive um outro amigo, um migaço meu, o Gui Pataro. Pô, o Gui tem um irmão para mim. E ele me passou algumas coisas de neurociência, me despertou, então foi uma grande ajuda. Parece bobo? Okay? Cara, faz sentido.
Faz muito sentido, cara, né? Porque pra gente que é CCIE, no começo dos meus estudos, eu comecei com o modelo de Pomodoro, né? Pomodoro. Uhum. Esquece, no começo até vai, depois a gente tem que estar estressado em alto nível em um grande tempo. E essa teoria acaba. Então, o que que eu fiz? Yeah. Eu criei o meu método. Uhum. E aí, o que que eu fiz? Nessa segunda vez, eu estava num ponto de loucura tão grande, tanto de buscar mesmo e custe o que custar, que eu colocava, era um outro fone, mas era dos dois lados, Nenê Uhum. Chorando e o Queen e ópera. Então eu colocava tudo isso, que ia ficar trancado no quarto, com tudo isso e eu tinha que manter o foco. Uhum. Deu bom. Se é certo, se não é, cara, eu fiz Mas e é. foi uma das coisas que me fez ajudar É, naquela questão. ok. Ou seja, isso é um dos detalhes que as pessoas podem. Besteira, mas ouvir música em frequências alternadas, ou seja, não é música na realidade, são umas sinfonias que existem por aí. Ou seja, na realidade, o que tu querias era como te abstrair do meio para tu entrares no teu mundo, não é? De Exato. estudo, que é para não perder o foco, que é um dos grandes desafios. É o Ok, hiperfoco, né? É o hiperfoco. hiperfoco. Ontem até eu estava assistindo aqui o seriado do Netflix aqui do Ayrton Senna, né, cara? Quem que não Hum, conhece o Ayrton Senna, ele é o herói pra gente aqui da Fórmula 1. Fórmula E 1. tem uma parte da história dele que fala do GP de Mônaco, onde ele aquela a história magnífica daquela corrida que onde ele entrou em transe, né? Então assim, ele só enxergava uma coisa, né? Só a pista e tipo, é Não tinha isso. mais ninguém na pista. É É, isso. era ele. Então, eu acho que quando eu lembrei dessa história quando né, eu fui fazer a prova a segunda vez, Uhum. era literalmente, propositalmente, eu entrar em transe na prova para não ter nada. Então, cara, se serve para alguém, absorve. Se isso não faz sentido para você, não tem problema nenhum. Eu tô Bem, falando do meu caso, entendeu? é, Eu tive que fazer tudo isso aí, entendeu? E foi aprender mesmo na marra, foi no terreno. Isso não faz Provocar sentido na o. altura da preparação, não é? É, Tipo, É provocar o hiperfoco. É isso. Eu acho que depois com o CCE, essas coisas do estudo, que ela é uhum, pesada. Talvez o pessoal está uhum, entendendo um pouco mais dos detalhes da preparação, mas é proposital você entrar em hiperfoco. Então o estudo te leva a isso. Quando você vai estudar alguma outra coisa, você absorve mais rápido. E aí entra as uhum. técnicas de estudo, né? Enfim. Ok. Pegando aqui para uma parte metodológica, é preciso aprender a estudar, Sim. não é? Sim, eu acho que é aí que o CCS se destaca, porque nesse processo ele aprende. Hoje eu entendo, pô, você pega um CCE e fala, o cara sabe, não, às vezes ele não sabe tudo, mas sabe onde pesquisar. Ele Uhum. sabe ler um pouco, entender e encaixar as peças do quebra-cabeça. Esse é o diferencial. Né? Yeah, ok. Isso é algo que, na tua ótica, o CCNA e o CCNP preparam para esse método, modo de pensar? Não, 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 de todo. não. Isso eu falo que não, porque se a pessoa procurar ou souber de alguém, no nosso caso, sendo o CCIES, ela pode provocar Uhum. aquilo mais cedo. Mas, Ok, naturalmente, você vai desenvolver isso com o estudo do CCIE. Por isso que eu falo que não prepara. ok. Então, na prática, para o CCIE, você vai ter que aprender a fazer, de um jeito ou do outro, você vai se identificar e vai precisar entender uma neurociência para você estimular seu Uhum. cérebro de formas diferentes, provocar o Ok, hiperfoco, enfim. ok, ok. Epá, dá para ver que a disciplina foi algo, não é, que sempre esteve patente, é algo super necessário para conseguir fazer essas inúmeras horas. Chegaste a contabilizar o total de horas estudadas? Ou Ah, só eu foi perdi essa a média conta, aí? cara. Eu perdi a conta. Eu até tinha um controle, depois eu tava tão em transe que eu falei, cara, eu tenho que estudar mesmo. Mas é o que eu falo, você pode pôr em média aí 14 horas por dia, fácil. No dia mais tranquilo era 14. Eu cheguei a bater 20. Aí eu acabei
dormindo. Hum. E aí, enfim, cara, nem vou falar porque aí eu vou desmotivar a galera que quer. Mas assim, a esposa veio me buscar aqui e tinha vezes que eu, quando eu estudava, raramente eu estudava 12 horas por dia, quando eu estava mais cansado, porque o descanso também faz parte do estudo, né? Sim. Eu acho que eu tive 3 momentos de burnout, Ok. né? Eu tive, durante o estudo, eu tive que tirar o pé, né, por pouco tempo, mas tinha vezes que eu deitava na cama e ia dormir, aí eu acordava de madrugada e eu tinha que vir aqui, Uhum. despejar adrenalina, eu tinha que fazer escrita, eu tinha que fazer um labo, eu tinha que fazer alguma coisa, cara. E aquilo era uma morfina pra mim, cara. Depois eu ia dormir. Aí dormia mais 1 ou 2 horas, depois eu voltava a estudar. Acordava 4, 5 da manhã, voltava a estudar e ia até de madrugada. É desumano, aí vocês vão entendendo um pouco, entendeu? Epá, e Precisa tudo recomendas? disso? Precisa, Ah, precisa. precisa, precisa. Prontos. Hoje eu dou risada, cara. Mas precisa, entendeu? Precisa. Epá, também não sei de outro jeito. É. 4 horas, tirar o final de semana para passar com a família. Nossa. Cara, É, só um comentário. Natal e Ano Novo desse ano aí, a família queria ficar comigo aqui em casa. Eu falei, não, saiam, saiam de casa, deixa eu quieto aqui. Saio, cara, e mandei todo mundo embora aqui, cara. Porque é, imagina, quem não tem que viver sou eu, vocês vão ter vida, cara. Então, mandei exato, todo mundo embora exato, aqui. exato. É algo que o pessoal se calhar pode estar a ver isso e dizer não, isso é demasiado, mas é um investimento que a pessoa está a fazer. Não é Sim, uma prova que a pessoa quer passar, é um investimento. sim, Tu conseguias ver na altura que para aquilo que tu querias almejar, e não era teu plano, né? Mas para aquilo que tu querias almejar, é um investimento que faria sentido tu atingires, tu conquistares, do ponto de sim, vista profissional, sim, era algo que precisavas mesmo. sim, sim, eu vou falar, pouco falei sobre esse, para poucas pessoas, mas eu vou abrir aqui. É, quando, é, quando eu realmente vi que era possível, acho que estavam 6, 7 meses antes da prova, então assim, eu já tinha feito um projeto aqui no Brasil de fazer o deploy do Big IP na cloud, isso virou portfólio dentro da empresa. Eu falo porque isso eu escutei dos próprios diretores, isso foi muito legal. Então assim, eu estava com uma confiança muito boa, né, um momento Sim. profissional muito bom, né, uma confiança muito boa. Só que pegar o CCIE foi uma construção. Então, assim, quando eu falei, poxa, eu sendo um CCIE, como que seria? Então, assim, 7 meses antes da prova, me bateu essa vontade. Eu falei, poxa. E aí eu vi que não era o bicho sete cabeças. Então, assim, eu estava Uhum. bem tecnicamente. Uhum. Mas se fosse hoje, para falar, não, vamos planejar, eu quero ser um CCIE, mas eu não tenho um CCNA, o que eu faria? Uhum. Então, é, eu planejaria um roadmap de. No meu caso foram 3 anos, né? Então, Uhum. assim, de 3 a 4 anos é possível? É. Vamos falar assim, vamos estudar, não vamos usar só Sim. simulados, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Que aí, de um Uhum. jeito ou outro, você vai ser cobrado. Então, assim, Exato. são 4 anos, né? Foram 4 anos no meu caso, foram 3 anos, 3 anos e pouquinho de estudo. Então, Uhum. passou o NA, show de bola, né? É, vai para o CCNP e não para, porque o gap é pequeno pro Sim. Encore, tô falando pro Encore. Sim. Só que a galera pensa muito, o que eu vejo que é falho quando você vai construir uma carreira, é Uhum. quando você sai do CCNA, vai para o CCNP e você não tem os desafios de um CCNP ou as responsabilidades de um CCNP. Então, por isso que eu falo, na minha situação foi totalmente adverso. Eu era um NA que eu já, assim, era braço direito do CCIE e era aqui, cara, todo dia, para não falar que era aqui, né? Ele Então eu passava tudo. começava o dia aqui e terminava aqui. Ah, tô reclamando? Não, cara. Eu estou dando graça porque eu sou muito grato, né? Quem vai assistir vai saber da empresa que eu estou falando, né? Uhum. Uma consultoria muito grande aqui, né, a nível global. Eu sou muito grato, cara. Então, assim, eu me formei lá, ponto final. Agradeço as Uhum. pessoas que me deram a oportunidade, acreditaram, as poucas, muito poucas que estavam lá e realmente apostou e acreditou em mim e se Uhum. até o obrigado.
né, de reconhecer que você se tornou um CCE. Então, assim, eu acho que o diferencial é esse, tá, Silésio? Quem for fazer esse planejamento, cara, 4 anos é Uhum. muito bom, mas se coloquem à prova das coisas, né? Principalmente quando você vai pegar o NP. Não tira o NP e vai direto pro CCE, cara. Vai lá, fica rodando Uhum. uns 2 anos, pegando bucha, entendeu? Pra você se forjar. Que aí é tudo que a gente conversou até aqui, né? Que você vai pro CCE lá fazer a prova, não é só Uhum. técnico, não. Você não reprova por técnico. Não, Não reprova por não. ser técnico. Entendeu? É o soft skill que pega. E aí a construção que a gente vem conversando aí. Ok. Na tua opinião, se o indivíduo tivesse que fazer o CCIE, caso ele, epá, Diego, Diógenes, eu quero fazer o CCIE. Então, tu dirias, epá, podes começar pelo CCNA. Na altura em que tu fizeste, já foi no limite em que a Cisco estava aí no limite de fazer essa transição, não é? De não ser obrigatório ter o CCNA para fazer o CCE. Atualmente, nós sabemos, e a Cisco já diz que não é obrigatório se queres fazer o CCE. Na altura nem era obrigatório também, tu poderias fazer diretamente o written, né? E fazias depois o lab. Caso a pessoa quisesse fazer o CCE, qual seria o caminho? Começa pelo CCNA ou começa pelo CCIE, written e mão na massa? Epá, qual seria a tua abordagem? Eu acredito que Bom, tem pessoal que chega até ti, epá, Diógenes, eu quero fazer sim. CCIE. Eu vou contar um caso que aconteceu há pouco tempo ó, comigo. Uma pessoa no LinkedIn me chamou falando que já tinha o CCNP, ia fazer o Uhum. Enarce, já tinha o Encore, estava para fazer o Enarce e já ia emendar um CCIE no próximo ano, que seria agora, final do ano aqui. Ok. Legal. Só que o cara é advogado. Eu falei, mas peraí, velho, por que que você vai fazer um CCIE e sendo que você é um advogado, não está exercendo a função? Não, porque ganha bem, não sei o que. Eu falei, não, cara, assim, ó, volto a dizer o que eu falei há pouco tempo. Não faça essa bobagem, cara. É, porque assim, você vai tirar. Se você estudou, você vai tirar, tá? Sim. O problema são as responsabilidades quando você não tem elas construídas, que é o que eu Sim. comentei. Então, no meu caso, eu Uhum. tive antes de ser, não Exato. que facilitou, não que foi fácil. Sim. Mas nada contra. Mas pensando, nós já temos rodado muitas coisas, vivenciado muitas coisas, Uhum. não recomendo. Então, assim, eu tive um cenário, né, e o cara falou, pô, obrigado, tal, eu falei, não achava que era desse jeito. Consegui conter, né, pelo menos ali. Uhum. Agora, pô, para quem quer fazer, acho que são duas abordagens. Se o cara não tem conhecimento, tem que ir para o CCNA, ponto final, passar para o Ok. CCNP, porque precisa fazer o encore, pelo menos o encore, para você ter Sim. direito de fazer o CCIE, né? Uhum. Então essa seria um plano A. Agora, um plano B. Pô, o cara que já é vivenciado, não tem o CCNA, mas já pega uns chamados, já pega umas buchinhas, já Uhum. faz change sozinho, planeja change. E esse cara, no mínimo, fazer o Encore, vivenciar algumas experiências com SD-WAN, um pouco um contato com o DNA, contato Uhum. mesmo, e aí sim, acho que dá. Mas a questão é vivenciar. Eu acho que a grande sacada do CCIE Uhum. é o CCNP muito bem formado. Ok. Convenhamos, são 60 a 70% do que você vai ter do CCIE de, Exato. de material, de experiência, de vivência, de tecnologias. O que vai diferenciar do CCIE é o que a gente falou, é o Uhum. soft skill, que com É. estudo, você saber lidar com pressão, enfim, esse é o plano. Então, Capacidade para mim, analítica. exato. Então, para mim, o ideal é a pessoa já então, é, encarar o CCNP de o Encore. Ah, pô, não Uhum. sei. Minha opinião, já vai estudar o CCNP, cara. Ah, mas eu não tenho CCNA. Cara, então você estuda o CCNA, bem estudado, já vai para o Encore, para você ver que o salto ainda é pequeno para o CCIE. Ok. Porque se o cara estiver pensando, ele já vai tomar o choque ali, Ok. né? E aí já vai colocar a realidade que ela não é tão fácil assim. Entendeu? Mas é possível, óbvio. Agora, isso é algo que se calhar também já tens ouvido muito. Epá, Diógenes, eu quero fazer certificação A, B, C, D porque quero. E, ok.
mas isso chega-me sempre. Ok, mas por que queres fazer isso? Não, porque é a certificação que eu tenho que fazer. Ok, mas como é que isso está alinhado com o teu objetivo profissional? É, do teu lado, eu gostaria de saber o seguinte: tu tens tido exposição a diferentes tecnologias. Quais seriam as certificações, se é necessário fazer certificação, que tu recomendarias, tendo em conta aquilo que tu tens visto a nível do mercado de trabalho brasileiro? Boa pergunta. Falando um pouco do lado de liderança técnica que eu exerço Hum, aqui, tá? O que eu vejo no mercado, entrevistando pessoas e também em conversa com uma ou outra no LinkedIn, a galera chama, ou até no próprio conversa presencial, uhum, o que me preocupa hoje é o pessoal, não vou falar que vou falar a maioria, mas existem as exceções, né? sim. O pessoal quer tirar a certificação para ganhar mais, mas não quer construir. Beleza? Então, assim, o que eu jogando bem brando, e é a minha preocupação. Pô, você tem IA que vai fazer um monte de coisa para você. Ah, beleza, cara. Show de bola. A galera pega simulados, IA e manda pau, tira a certificação. Top. Mas vai ser cobrado na hora do troubleshoot. Porque assim, o que eu vejo hoje, a galera só quer tirar a certificação, a hora de fazer troubleshoot não consegue. Não consegue explicar a arquitetura do DNA, muito menos do SDO. E isso é preocupante. Então, assim, em entrevistas eu vejo isso acontecer. E isso é preocupante. E você vê o cara tem a certificação lá, um CCNA, tem um CCNP. Isso é preocupante. Muito, né? Uhum, É, mas para mim, assim, eu acho que tem que basicamente fazer essa construção. É muito simples. É, requisitos que eu sempre analiso, né? Se o cara é um sênior, um pleno, júnior pleno, pô, cara, pelo menos CCNA, né? Pelo menos CCNA ali e ter um seria o inglês. inicial para tu, É, ok, já dá para puxar a conversa para um lado. sim, Tem bases, tem fundamentos de. Não é só redes, infraestrutura, porque hoje em dia o CCNA aquilo tá um monstro, tá tudo aí, não é? sim, sim. Então, para mim, eu considero pelo menos um CCNA. E o Uhum, inglês, se o cara tiver o inglês já um intermediário, já se destaca. E um básico, pelo menos. Então, acho que começando por ali. ok. Agora, de um pleno, cara, um cara que já, de um pleno para um sênior, vamos falar do Uhum, sênior, literalmente, cara, inglês, tem que ter inglês, não precisa falar fluentemente, o cara precisa abrir o TAC da Cisco e saber desenrolar, mesmo que tenha um pouquinho de uhum, dificuldade, mas ele sai desenrolar, né? certo, E tem que ter o NP, indiscutivelmente. Tem perfeito. alguns e soluções, acho que hoje tem que ter obrigatoriedade, no mínimo, de saber SDWAN. E eu coloco até o Fortinet aí na brincadeira, porque é o Ok. que o mercado tem. Então você tem Fortinet, você tem Meraki, você tem o SD-WAN, Cisco, né, o VIPTela. Então tem que saber isso. Tem que saber também de wireless, pô, tem que saber também. Então é toda aquela coluna, aqueles blueprint da prova lá do NP, tem que saber. Precisa manjar, mas você precisa ter um direcionamento, né? Ok. Então, e pouco se vê o pessoal que tem conhecimento do SDA, né, literalmente, né, que o DNA até a galera ter conhecimento, porque é o Assurance, né, sobe lá, Sim, tem as IAs, pô, show. Poucas empresas têm o Fabric né, feito, e sim. pô, é uma solução caríssima. Essas pessoas que têm isso em mãos, essas têm que dar valor e aproveitar cada dia para evoluir. Entendeu? Porque essas sim se destacam, né, falando em SDN, né, em soluções SDN. Então, SDN. falando em enterprise, esse combo, nas Uhum, minhas análises, elas são ideais, ideais, né? ok. Aí, finalizando de SDN, pô, o cara que, né, sai um pouco da enterprise, mas pô, o cara que souber ali do ACI, Uhum, né, ou de VMware, um pouco de cloud, pô, isso agrega, né? Agrega ok. demais. Então, acho que são os pontos aí. Então, é o que se diz, é teres vários galhos, especializa-te numa coisa, não é? Mas teres um pouco de tudo, não precisa ser um expert em tudo, não, mas teres um pouco, epá, ok, sei o que é uma firewall, ok, sei que é uma API, epá, Sim, isso aqui é AI, ok, sei o que é, ainda não usei, SDN, sei o que é, mas não precisa ser um expert, um especialista, mas pelo menos entender um pouco da coisa, né? E se calhar pegar os fundamentos de CCNA, uma certificação bem feita, sim, um nível mais avançado, pegar uma certificação aí do nível profissional, seja do qual for,
e ter pelo menos aí essa parte de SDN, pelo menos bem entendida, não é? Bem, entendi, perfeito. É, eu acredito que essa construção ela demanda muito tempo, né? Não Sim, é tanto também, vamos pôr médio prazo, aí 2, 3 anos sim. aí, bem feito, um CCNP, tendo contato com essas tecnologias, salvo Uhum, o DNA, que dá para entender, né? Como eu falei, é uma solução que poucas empresas têm, o Fabric, né? O SD Access mesmo, né, configurado. Então tem que se valorizar com isso, tem que aproveitar o dia a dia para construir mais. Eu acho que ok. o ponto diferencial é a pessoa, né, para finalizar, ela Uhum, não precisa saber tudo, porque é impossível saber tudo, humanamente é impossível. uhum, Mas eu acho assim, se a pessoa tem nós somos CCS Enterprise, mas ela tem um conhecimento é, avançado e sólido dessas uhum, tecnologias, né? SD-WAN, DNA, a parte de uhum, underlay toda, né? Todos os protocolos do underlay, eu acho que e um pouco de wireless, nós não precisamos dominar o wireless, mas saber fazer um sim. survey, entender, show de bola, show de bola. Mas saber e querer incomodar com problemas quando você não sabe, esse é o ponto de chave, virada de chave para qualquer pessoa, né? Se incomodar com o problema. Pô, eu não sei, mas Uhum, eu vou desenrolar isso aqui. Isso é um ponto de virada que se destaca de muitos e que você não vê tanto assim na galera, né? A gente tava até em off comentando aqui troubleshoot. no Troubleshoot, pô, 2, 3 dias e a galera tudo tranquila e você entra lá, enfim, né? Uhum, Acho que é isso, você se incomodar. Eu tenho isso comigo, falo claramente, porque me dói não saber, mas eu também ok. não me cobro por isso. Mas quando é preciso saber, eu vou lá buscar. Eu acho que pô, não, então eu vou saber lá, vou buscar. Preciso saber, mas eu preciso me incomodar e buscar. Esse é o diferencial. Ok. Diógenes, tu disseste que, pá, tenho aqui as coisas Cisco, mas se calhar pegar aqui um Fortinet, então faz sentido o indivíduo ter conhecimento também de outros produtos de outros vendors para desenvolvimento profissional. Sim, sim. Eu falo que hoje, por exemplo, eu tenho contato com VMware. Você fala, pô, Dior, mas e aí? Não, cara, eu não sou um cara de data center. Mas eu Uhum. tenho que mexer, e aí? Cara, vai fazer um curso básico, um intermediário. Você precisa tirar a certificação então? Não, cara. Aí vai do plano de carreira. Não, eu preciso entender, preciso desenrolar um pouco as coisas. Pô, se eu não souber, eu vou abrir um chamado, mas eu vou Uhum. entender com a abertura do engenheiro que é especialista, ou com um especialista de uma torre específica, não tem problema. Mas sim, falando no Fortinet, quando a gente fala Fortinet, fala Firewall SD-WAN. É, Sim. entendendo a arquitetura da SD-WAN no Cisco, você vai desenrolar, né? A diferença é que o Fortinet ele tem a questão, né, um pouco polêmica, né, mas é, a arquitetura de Control Plane, Data Plane é uma coisa só, mas ele entrega como se fosse SD-WAN. Mas enfim, eu não vou arrumar briga aqui, cara. Né? Eu tenho lá a minha opinião, entendeu? Exato. Um O PBR ali conceito de SDN bacana, diz né? outra coisa, o que a Fortinet É, entrega. tem o PBR rolando ali, é um PBR mais legal, funciona, entrega e enfim, né? Não vou Sim, que é polêmico, mas enfim. Mas o exato, cara vai exato, saber, o cara vai saber. exato. Então, assim, a Cisco é referência? Pô, cara, não é porque eu sou CCIE, não, da Cisco, tal, não, cara. É a referência de tecnologia. Por outro lado, você tem o VMware, tem que saber também. Né? Um Uhum, pouco, a gente tava falando aqui em off também, pô, Hyperflex, cara. Pô, tive que uhum, fazer um planejamento de atualização da Hyperflex. Sabe? Pô, nunca peguei. Mas eu me incomodei em não saber e fui lá fazer, entendeu? yeah, Tem dificuldade e tudo. Pô, então assim, eu acho que esse é o ponto que você tem que se incomodar. uhum, Sim, é necessário saber um pouco de tudo, mas eu não abro mão, minha opinião, tá? O Diógenes falando, se especialize em alguma coisa e agregue. E security vem junto também. A gente não falou de Firewall. Pelo menos o Firewall, exato. né? O Wise tá lá, mas o Firewall vem Uhum, nessa jogadinha também nesse combo. É bom saber. Tá? ok, ok. Ou seja, só que acha que é para routing, não é? É só router, switches, é para monitorização um pouco, não, mas epá, agregar firewalls, agregar, epá, entender segurança, não só configurar firewall, mas entender os conceitos, né? Os Na verdade, eu conceitos. diria que os conceitos são muito mais importantes do que como mexer no produto, porque o produto
acabam por fazer a mesma coisa no final do dia, só o logotipo que muda, né? Mas entender os conceitos, para que é que aquilo serve, onde se usa aquilo, acaba por Sim. fazer toda a diferença. O quanto é necessário ter um lab próprio, ter prática no dia a dia. Para que é que isso serve? É importante isso no dia a dia. Não serve já eu fazer a certificação e está feito. Preciso ter um lab para praticar. Sim, sim. Começo de carreira meu no CCNA, antes de tirar o CCNA, eu tinha estudado, não passei de primeira, e Uhum. aí eu comecei, retomei os estudos e entrei no Service Provider. A dificuldade minha, mesmo sabendo muita coisa da teoria, na prática ela foi Uhum. difícil. Ok. Então, não adianta você saber muito da teoria, né, para dominar. Chegar lá na hora, você ter que ver como que eu faço para ver um CRC. Você sabe o que é um CRC, mas como que você vai ver um CRC? Aí começam os desafios. Então, a prática ela é muito importante, né? E você conciliar. Ter Uhum. laboratórios para poder exercitar é fundamental, cara. Aí você tem hoje em dia IVE, PENET, eu acho que GNS poucas pessoas usam, acho que talvez só os Old antigões lá, school cara, que aí. eu nunca me identifiquei com o GNS, que negócio enrolado pra caramba, lá, tem que configurar a É, memória, enfim. é, Mas você tem hoje recursos, né? Eu acho que hoje está mais fácil, está mais acessível as tecnologias, né? Mesmo sim. você tendo as imagens lá, até certa forma limitada, mas ela te dá a perspectiva de um bom laboratório. Mas Ok. tem que fazer sim. Tem que ter mão na massa, prática, recorrentemente. Qual é o teu calendário? Qual é a tua frequência? Tens algum programa? Ou isso é. Acordei, hoje vou testar BGP, vou testar ACI, só porque sim. Rapaz, a CI ainda não, mas tá batendo a porta aí. Ah, Assim, o que eu faço, assim, acho que muito do trabalho que você faz e novamente eu admiro o trabalho aqui, né, a forma da didática sua, né? Eu ainda não tenho todo esse obrigado. know-how aí, né? Eu ainda tenho minhas brigas internas aqui de estar me Internas. expondo tanto assim, mas tá batendo na porta. Mas Ok. assim, hoje uma forma de eu me manter atualizado Uhum. é ensinando. Então, assim, eu não cobro mentoria, é muito longe disso. Né? Uhum. Então, eu tenho a minha plataforma aqui que eu alugo lá para a galera e a galera tá lá no Discord fazendo os estudos. Ok. E quem está estudando ali, cara, o que eu faço? Eu gero um cronograma semanal de Uhum. workshops e a pessoa, hoje eu mudei um pouco ali, então assim, tem um grupo de 3 pessoas que tem que falar da teoria, mostrar uma topologia e fazer o lab informando, né? Olha, eu estou fazendo isso por causa disso, o resultado é esse. Então eu Ok. provoco porque eu tenho comigo que quem ensina aprende 2 vezes. E isso é uma Exato. forma de eu me manter também atualizado, porque Exato. nem sempre, às vezes, você trabalhando com SDN, você acaba não tendo contato com o underlay. Sim. E, Sim. e é necessário, porque uma hora ou outra pode dar pau no underlay, e aí? Né? Então, assim, é um jeito que eu encontrei de eu me sinto bem com isso, né? Ajudar as Uhum. pessoas, né? Novamente, eu não cobro por isso. Os workshops estão lá, eu abro de domingo, das 4 às 6 da tarde no Brasil, É. né? Galera que estiver assistindo quiser participar, sem problema, pinga no LinkedIn Depois eu lá, vou meter adiciona. o link aqui Isso. no vídeo Eu para poder limito, aceder. eu limito ali um X número de pessoas para também não ficar tanto. Porque a ideia não é ter muita pessoa, não. Eu quero pessoas Ok. engajadas e pessoas que querem literalmente. Aí vai ser um prazer ajudar. Mas é essa Ok. forma que eu Bom. faço. Então, eu tenho o meu cronograma, né? Nesse mês especificamente é férias, estou me desligando, mas eu tenho para o próximo ano um roadmap. Então, sim, eu faço toda a virada de ano, eu tenho minha programação, então eu já estou começando a fazer. Uhum. Eu tinha como SEC ano que vem, e eu Uhum. pretendo manter, mas pode mudar, pode, não sei o que vai acontecer, mas a princípio SEC, né? Sim. E vamos ver o que vai acontecer. Então, tenho que fazer minha renovação do CCIE, né? Eu tenho até março de 26, mas ano que vem, lá para o segundo semestre, eu vou cuidar disso aí. Então, eu vou estudar Uhum. o primeiro semestre e depois começar as provas no segundo. É um jeito de eu me controlar, né? E não adianta se você ficar, não ter um cronograma para o ano, cara, não vai, Não vai. não Não vai. vai. Passou mais um ano, pô, mais um ano que passou e nada, Uhum. E não fizeste nada. não fizeste nada. As certificações disse que elas ajudam a pessoa a conseguir a entrevista.
né? Metem um pé na porta, Sim. mas não garantem que tu vais passar a entrevista. E volta e meia, chega-me à porta, pá, Silésio, eu vi que se eu fizer essa certificação, eu vou trabalhar na empresa tal. Qual é a tua postura perante isso? As pessoas que acham que se obtiverem a certificação, o emprego é garantido. Como se vai abrir. Oh, tu és o Não, CCNP? Vem, temos um trabalho aqui para ti. Qual nossa. é, qual é a resposta que tu dás? A verdade mesmo, e temos que ser verdadeiros, que é Cara, para partilhar a nossa experiência daquilo que nós vemos. é, é uma ilusão e uma realidade. Hum, É a realidade que quem tem certificação, com certeza, tem um passo à frente, indiscutível, independente do nível, tá? uhum, Tem. Mas, quando eu vou fazer as entrevistas, eu começo sempre pelo básico. Então, eu vou falar assim, o jeito que eu costumo fazer as entrevistas. boa. É, Aprender aqui. cara, são basicamente lógico, são vários critérios, mas os três que eu Uhum, considero onde eu consigo já filtrar. uhum, Já começando pelo CCNA, ele tem que saber explicar Spanning Tree. O ok. explicar é com o toolkit, porque está lá na grade do CCNA. Então, Uhum, muitas vezes, a galera não sabe explicar o Spanning Tree. Portfast, BPD Guard, Root Guard, enfim, todas uhum, aquelas coisinhas. Manipulação, né? O cost, porque quer 16 ou TT2. Ah, mas isso é muito. Mas vai fazendo deep dive que você vai saber, uhum, mergulhando, e você vai diferenciando as pessoas. Então, o Spanning Tree é algo que mexe muito com a galera. O SPF, quando você fala dos LSAs, cara, isso aí é uhum, um temor, né? Manipulação aí a galera, né, sente um pouco, mas uhum, e aí tem a questão do BGP, que você vai fazendo umas perguntas e tal, e aí você vai criando aquele cenário sem fazer laboratório ali, mas você vai extraindo do candidato. Essa sabatina, cara, não considero uma sabatina, porque uhum. com exceção do BGP, dependendo da senioridade, né, você vai filtrando. Mas são pontos chaves de uma entrevista que muitas do que eu fiz basicamente avaliam essas situações. Sim, Então, assim, o que eu quero dizer com toda essa história? Você pode ter um cara certificado que aí, se ele só fez simuladão, ele vai rodar. uhum, Se o cara que você falou, pô, cara, isso aqui não tá, mas eu vou por ele. Pô, aquele cara, se ele estudou, ele vai passar, mesmo não tendo uma prova. Então, é uma realidade, uma mentira, é uma falsidade, uma ilusão, né? Foi a palavra que eu falei, é uma realidade, uma ilusão. Então, tem pessoas, acho que você deve ter visto também por aí na sua carreira, Celésio, uhum, CCNPs que não são CCNPs, que são tão bons quanto CCIS. E aí você sim, fala, o cara não tem. E aí? Para a empresa, no final, é o que o cara entrega. Então, é uma ilusão e é uma realidade. O que é o mundo ideal? Cara, tem que ter os dois. Tem que ter os dois, acabou. Aí é o que eu volto a dizer. Você tem que ter a certificação, tem que vivenciar as experiências, se colocar nos desafios, mesmo não uhum. sabendo. Se incomode. Pega isso aí, põe na mente que vai dar bom. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ok. Ou seja, certificação ajuda, sim, pode garantir, pode servir como começo de conversa, não é? Mas já serve que é para tu saberes, ok, se ele tem essa certificação, eu posso falar com ele sobre isso, tendo em conta a experiência profissional dele e ir aí criando os, em inglês, como é que é? Mas é questões em base de simulados, né? Vais criando scenario-based questions, essa é a expressão em inglês. Uhum. Vais criando cenários aí, ok, se eu meter o router aqui, o switch aqui, e ver se a pessoa entende mesmo da tecnologia que é para ir respondendo, e assim fazendo um deep dive até que ponto é que a pessoa entende de facto daquilo. Né? E se não tiver isso no trabalho, em experiência profissional, os labs vão ajudar a Vou ajudar. desenvolver, a manter isso. Não é? Eu tenho que fazer um comentário, assim. Quando eu estava estudando para o CCIE, participei de umas entrevistas e o pessoal falou: Você já fez deploy da SD1? Eu falei: Já. Ah, me conta o caso. Me explicava tudo.
para a pessoa, não, ó, já fiz assim com o Windows Server, fiz dessa forma, eu fiz já manual usando lá o próprio o, me fugiu o nome, OpenSSH? o OpenSSH, né, Sim. o Open lá, me fugiu o nome Uhum. dele e tal, expliquei como fazia e tal, pô, cara, legal, então, e que cliente que foi? Foi fiz no meu lab. Como assim? Não, eu fiz no meu lab. É uma experiência. Eu te falei todo o processo. Uhum. E aí a É importância. válido. É válido, É. entendeu? Porque eu deixei para falar depois, propositalmente, que era no meu lab. Inclusive, eu abri meu lab para ele na entrevista. Falei, Uhum. ah, tá aqui meu lab, não é brincadeira. Tá aqui, ó, os dois cenários. Com a D, você falou, não, cara, perfeito. Uhum. Então, assim, é, o que eu vejo dificuldade das pessoas é assim, pô, mas o que eu crio? Cara, pega um cenário da empresa, põe no lab lá. É. Pronto, pô, não sei fazer um design lá, cara. Então, se você não tiver um amigo mais sênior que te ajudar, pega o que você não entende na empresa, põe lá e sai. É. Faz Ok. algo. Algo vai sair de lá. Você pode não entender, mas você vai entender Uhum. mais do que você começou. E aí vai construindo, tijolinho por tijolinho. E aí a galera, novamente, não tem paciência de fazer exatamente essas coisas, entender o bit a byte das coisas. E esse aí é um skill de design, entendeu? Uhum. E aí vai aprendendo a estudar. Ok, ok. Epá, muitos insights aqui de como preparar-se para não tanto obter certificação, mas como as certificações podem ajudar no desenvolvimento da carreira, que isso é, acredito que seja o objetivo. Nós não fizemos as certificações porque queremos só ter o papel na parede, né? Era para desenvolver uma Sim, carreira, é um processo, é uma jornada, vais amadurecendo, vais crescendo com isso, então é sempre ter essa parte de, ok, estou a obter essa certificação, estou a fazer essa formação, mas sempre com o objetivo de ajudar a empresa, que no final do dia nós estamos a trabalhar para resolver problemas para as empresas, não é para simplesmente para sabermos, é para resolver os problemas e sermos pagos por isso, pagos não por é? isso. Então, espero que o pessoal tenha pego aqui a ideia de que certificação, ok, é uma parte, formação, ok, mas é adquirir as skills, implementar essas skills de forma recorrente e procurar sempre manter-se ativo, não é? Com as skills que vai adquirindo, ainda aqui no local do trabalho, não Sim, tenha acesso a essas ferramentas, não é? sim. Epá, Diógenes, nós estamos aqui mesmo já no limite. Aonde é que o pessoal pode encontrar-te caso queira aceder não só a essa comunidade que tens no Discord, mas queira manter contato contigo, quer para aprender mais, quer seja sobre CCE, quer seja sobre construção de uma carreira em infraestruturas empresarial. Bom, vocês podem procurar no LinkedIn, tá? Eu estou sempre aberto ali pro pessoal, converso bastante, né? Dou uns conselhos, puxo a orelha Uhum. também, porque às vezes quando a gente É vê, né, faz importante, parte, né, cara, faz parte. né? Quer pedir ajuda, pode ser boa, pode ser ruim, mas a gente sempre vai ponderar, mas a gente sempre vai ser Sim. sincero e é pro bem, né? Podem procurar no LinkedIn. E a galera ali que quiser alugar algum laboratório, tem o site ali, né, o itrentalserver.com, vocês podem acessar lá, tem as informações em português, né, Uhum. e, e aí a gente acaba ajudando, tá? Novamente, assim, eu não faço a mentoria nada, nada, não esperem que o Diorges vai estar lá ensinando o bit a byte, não, eu vou Não estar tem tempo lá, que eu para também isso. vou estar estudando, tem a galera Uhum. ajuda, né? Mas o bacana de ir lá são esses workshops, porque todos aprendem, né? E é uma Uhum. forma da gente ser dinâmica, bem bacana, gostosa, né? E é o que eu falo, lá eu acabo pegando no pé no sentido de desenvolver material também. Ok. Então é uma oportunidade para todos ali, tá? Ok, ótimo. Então, espero que tenham pego aqui a mensagem, não é? Mais informação, falem com o Diógenes no LinkedIn. Eu vou partilhar aqui o link também na descrição do vídeo e qualquer coisa, podem deixar uma mensagem aqui e eu vou procurar transmitir diretamente ao Diógenes, ok? Então, Muito bom. Diógenes, obrigado aqui pela presença e até Opa. uma próxima. Obrigado, Lucilésio, novamente, cara. Prazer estar aqui contigo, né? E obrigado a todos que assistiram aí. Sinta-se à vontade de me contatar ali no LinkedIn. Um abraço.